Nascer com uma ausência, com partes do corpo que não se desenvolveram dentro do útero. Para muitos, não ter as mãos, ter pernas de tamanho diferente, pode significar uma sentença de uma existência infeliz. Mas a história dessas duas pessoas prova exatamente o contrário. Carol e André nasceram com malformação congênita. Carol nunca teve braços. Eu acho que é porque eu nasci sem, né? Então eu nunca senti falta. Eu acho que quando a gente nasce é diferente de quando a gente perde. Então, como eu nasci sem os dois braços, tudo na minha vida foi muito natural. André veio ao mundo com algumas deformidades e com o nome da sua doença esclarecido já nos primeiros meses de vida. Aí eu sabia que eu pedia as coisas pra minha mão, só que eu mostrava meu pé. Aí, pessoal, como assim? Virou a minha mão, né? Não tem jeito. Nós sabemos hoje em dia que por volta de 3 a 4% de todo bebê nascido vivo, ele pode ter alguma malformação. Os dois, após terem vencido vários obstáculos, seguem planejando dar o próximo passo, encarar enormes desafios. Carol quer ser mãe. Me vejo daqui, vamos por 2 anos, né, com um filho já, com meu cantinho. O sonho de André é construir uma carreira e se tornar cada vez mais independente. Primeiro de tudo é trabalhar onde for, não importa. Porque sem trabalho não tem como eu sustentar, não tem como continuar a vida. Porque eu não quero ficar morando com os meus pais a vida inteira. Do nascimento de uma criança, os pais já têm uma criança idealizada, né? O sexo, planos para o futuro, como até características físicas, já diante de diferenças, de aspectos que eles não esperavam, que não sabiam, como uma deficiência física congênita, isso gera sentimento de luto por aquela criança que foi idealizada. Ele é o segundo filho. Eu tenho um filho mais velho que nasceu sem nenhuma normalidade, né? E na segunda gestação, na verdade, não tinha nem muito motivo para achar que ele nasceria com essa síndrome. Essa aqui, então, não é essa que você pôs lá no Face? Foi. A família ficou sabendo 15 dias antes dele nascer. Aí, naquele último ultrassom para confirmar, né, a data de parto, essas coisas, aí apareceu. Aí um exame que normalmente ele demora 10, 15 minutos, né, o ultrassom é rápido, né, eu fiquei acho que 2 horas ali dentro da sala e entrava médico, saía médico, entrava médico, saía médico. Como eu sou enfermeira, né, então... Falei, aqui tem coisa. Aí ele vai nascer com um probleminha no bracinho, no pezinho. A gente, na verdade, teve 15 dias, assim, para se preparar para o nascimento, né. Então, assim, é uma síndrome que não é muito comum. Na verdade, ela é muito mais grave do que como o André nasceu. Então, tem muita criança que com essa síndrome que nem sobrevive. Então, meio que assim, me prepararam para tudo, né? Aí eu, assim, perdi o chão, né? Então, isso, na verdade, foi uma informação que ninguém gosta de receber, porque a gente não sabia exatamente avaliar com precisão quais seriam essas consequências, né? Sabia que tinha alguma anomalia de formação, né? O próprio médico também não sabia exatamente o que poderia ser a realidade, né? De início, ele foi colocado numa semi-UTI, né, depois do parto, mas, na verdade, graças a Deus, ele estava, assim, normal na parte de órgãos internos, né, sem nenhum problema de saúde, nada disso, né? E aí era questão de ver como é que ele ia se desenvolver, mas, a partir daí, o desenvolvimento dele foi considerado bem normal.
Pensou que vai sair assim, sem dar um beijinho? Sei, mas não deu. Vou tirar esse chapéu, dá licença. Tudo bom? Uhum. Agora é minha vez, tá? Pois é, chega, né? Aí, hein? Já vai? Eu já, né? Então tá bom. Senac, né? Se cuida aí. Boa aula. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. A síndrome de Roberts é eu não ter o osso do fêmur, não encaixar o fêmur do esquerdo na bacia, que aí dá a diferença de 15 centímetros, não ter os braços e eu acho que a escoliose também, que eu tive quando eu era pequeno. Carol e André nasceram cada um com as suas limitações. Mas a causa do problema de um e de outro é bem diferente. André tem Roberts. Carol nunca descobriu por que seus braços não se formaram. O que é congênito? Congênito é aquilo que está presente ao nascimento. Congênito não é necessariamente geneticamente determinado e não é necessariamente herdado. O que é geneticamente determinado? Geneticamente determinado é se há o defeito ou a anomalia é determinado ou por um gene mutado, um gene que se modificou, ou por um cromossomo, que é alguma alteração nas partículas que estão no núcleo das células. A malformação a gente entenderia como um órgão, ou parte de um órgão, que foi, na época do desenvolvimento embrionário, foi gerado de maneira incorreta, e disso existe uma gama imensa de situações, né? Desde que o órgão com alguma... não totalmente formado, ou que o órgão não aparece no total, né? O que a gente chamaria de uma genesia. Ele não se desenvolveu em nenhum dos seus aspectos. Bom, a gravidez da Carol foi normal, né? A gente transcorreu tudo normal, dos 9 meses, a gente não tinha a mínima ideia. Mesmo porque naquela época, quando a Carol nasceu, os ultrassom não eram tão assim de alta tecnologia que nem os de hoje, né? Ao nascer que a gente conseguiu, no caso, o meu marido primeiro que soube, e depois veio o médico me passar a notícia que havia tido uma menina e que tinha nascido com algum problema. Mas ele chegou e falou que tinha um probleminha. Eu que meio que fui indagando, né? Falei, nossa, doutora, nasceu com um probleminha de coração? Ah, o bebê não conseguiu sobreviver, né? Ele falou, não, nasceu com um pequeno problema, ela não tem os 2 braços. Ela é bem bebezinha, a gente fez o batizado da Carol, um almoço em família, aqui no sítio da minha sogra, e Carol já começando as primeiras habilidades com os pés, pegando a bola. Meu marido foi, assim, o que mais teve os pés no chão para alicerçar a situação, né? Mas isso foi nos primeiros meses, porque depois ela mesma foi mostrando pra gente como que a gente iria cuidar dela. Quando a gente é criança, a gente não lembra muito, assim, né? Exatamente como que eram as situações. Mas eu me lembro que eu me dava muito bem com as outras crianças, eu queria brincar junto com elas. Tive a minha bicicleta também. Na época, meu pai providenciou uma bicicleta para eu estar participando do passeio ciclístico, né, da escola. Que naquela época as crianças têm essa coisa da imitação, né? Então as crianças, na verdade, elas queriam me imitar, né? Ao momento que eu estava cortando, né, com a tesoura lá, o papel, e elas queriam colocar a tesoura nos pés. E elas ficavam frustradas porque não conseguiam. Carol acabou que ficou assim... Uma coisa que nós não tínhamos assim, percepção de como ela era. Ela era incluída no meio e tranquila. Na verdade, a gente tem que tomar uma decisão, né? Ou a gente toca para frente e proporciona o melhor possível, né, daquilo que ele precisa para se desenvolver. No começo foi difícil, claro, porque ninguém esperava um cara nascer sem braços, sendo que a família toda é perfeita. Mas quando eles viram que não ia ter jeito, que eles queriam mesmo isso, eles foram, compraram a briga, vai ser assim? Então a gente vai cuidar de você e
vai dar tudo do melhor, do jeito que der. E assim foi. Bom, a síndrome de Roberts, ela é, para mim, um meio de se comunicar com as pessoas, porque ela faz com que as pessoas se aproximem, queiram saber como que eu consigo superar as minhas dificuldades. Ela fez com que eu quisesse mostrar para o mundo que eu consigo me virar. Quando surgia uma coisa difícil, a gente tentava contornar ela. E assim foi. São sintomas da síndrome de Roberts: estatura baixa, má formação ou ausência total de membros superiores e inferiores, diferença de tamanho entre os membros, anomalias crânio-faciais, deficiência nos rins e coração. Então, assim, eu lembro muito bem quando eu vim com ele da maternidade, a gente morava num condomínio. E aquela coisa, né? A vizinhança toda se conhece, tem filhos da mesma idade, então todo mundo sabia que o André ia vir com algum problema e ia vir diferente. Aí a criançada toda curiosa, né? Pra saber como é que ele é, né? Aí eu peguei, levei ele lá, coloquei no carrinho, desci lá no pátio. A criançada foi lá, revirou, levantou a blusa, tirou a roupa, viu? Acabou. E eu corria pelo prédio com o pessoal quando dava, jogava futebol, brincava de esconde-esconde, polícia de ladrão. Fiz tudo o que uma criança normal faria, só que um pouco menos. Houve adaptações na rotina e na disposição de móveis da casa, mas nada radical. Eu tive que fazer uma limpeza, né? Deixar o chão livre, porque ele demorou mais tempo para sentar. Então, como é que ele se mexia? Ele rolava, né? Quando pequenininho, ele rolava, porque ele não engatinhou. A família decidiu tratar André da forma mais natural possível. Aqui também, em 96, aqui tá É aquela coisa, a gente tentava, assim, fazer com que ele passasse por todas as situações. Então, nós estamos indo na praia, aí eu colocava ele na onda para sentir a água. E assim, é na praia, né? Sem camisa, para todo mundo ver mesmo, porque não tem o que ficar escondendo. Aos 7 anos, André se internou para fazer uma cirurgia para diminuir a escoliose provocada pela diferença de tamanho entre as pernas. Era uma cirurgia enorme, ele entrou no centro cirúrgico às 7 da manhã, saiu às 6 horas da tarde, aí foi uma cirurgia grande, é bem invasiva, né? Acho que a passagem legal dessa internação foi que, como ele ficou uma semana na UTI, 2 vezes passaram os doutores da alegria, que foi a única hora que ele parou de chorar e deu risada. Mas talvez mais marcante ainda tenha sido a separação dos pais. Um novo rearranjo na vida de André e da família. Então, quando eu era pequeno, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí, eles se separaram e tal. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia de escoliose. Isso é uma coisa que é uma coisa pouco discutida. Mas a frequência de separações em lares que têm filhos com doenças geneticamente determinadas é 8 vezes maior do que em casais com filhos normais. Isso é um problema, na verdade. E normalmente sobe no colo das mães mesmo. Eu moro oficialmente com meu pai, mas de segunda e quarta eu fico com a minha mãe, de terça e quinta eu fico com meu pai e de sexta, sábado e domingo eu fico com a minha namorada na Vila Mariana. Porque o André, intelectualmente ele não tem um problema, o problema dele é de necessidade básica, então ele tem que ter um cuidador, alguém para dar banho, alguém para levar no banheiro, alguém para dar comida. É básico, bem básico. O restante dele é preservado. Ih, tem tantos, porque é pouquinho. As caixas estão tudo lá na casa da minha mãe. Nada. É.
Meu gatinho. A gente tenta. Carol tem uma enorme habilidade com os pés. Eles substituíram quase que totalmente a ausência das mãos. Quando criança, meus pais sempre me levaram muito na ACD para estar fazendo acompanhamento com um ortopedista, né, para saber se os outros membros iriam estar se desenvolvendo normal. E aqui em Piracicaba, eu sempre, quando criança, eu frequentei o centro de reabilitação. Também que era para ver se eu iria ter força mais com o direito, com o pé direito, com o pé esquerdo, né, se eu iria ter realmente mais sensibilidade com qual dos pés. Ela arriscava, dava certo, tudo bem, não dava, ela continuava, ela ia tentando outra vez até ela acertar. Então, eu acho que a pessoa que nasce com algum problema, adquirido já é mais difícil. Mas quando você nasce, que nem a Carol nasceu, eu acho que você nasce com alguma sabedoria de entendimento de estar fazendo, realizando as coisas. Minha casa não tem nenhuma adaptação, só no banheiro que tem, que foi uma forma que eu consegui de me tornar mais independente, né? Porque querendo ou não, tem alguns momentos nossos que a gente precisa, né? Aí tem dois pininhos, que é um virado para cima, outro virado para baixo, que é onde eu abaixo a calça e o outro eu levanto a calça. Chega a ser impressionante a destreza da Carol com os pés. Ela se maquia, cozinha, tudo com uma enorme facilidade. Porque eu nunca tive medo com a Carol. Nunca tive medo que ela fizesse alguma coisa. Porque já foi me dado incutido em mim isso. Eu acho que eu sou sortuda nesse aspecto, porque tem mães que poupam, né? E eu não consegui poupar a Carol de nada e eu acho que por isso que deu assim tudo certo. Pronto. Há 10 anos, Carol dirige um carro totalmente adaptado para ela. Ganhou o automóvel em um programa de televisão. O processo de construção, vamos dizer assim, da adaptação demorou 1 ano para ficar pronto, porque é tudo medido de acordo com o comprimento da perna, o tamanho do pé, né, a habilidade que eu tenho, né, com as pernas. Então foi tudo medido corretamente, então demorou 1 ano. Entendeu? O examinador até ficou surpreso, porque ele falou: a Carol tá dirigindo muito bem, eu tô até com medo, né, de dar a carta para ela. Mas eu falei, eu tenho total habilidade com os pés, né? Seria, né, até estranho eu não ter essa habilidade. Foi uma conquista maravilhosa, porque me deu total independência, né? Então, hoje eu posso ir para um trabalho, eu posso ir para academia, eu posso fazer minhas coisas. Então, nunca fiquei sozinha, chorando em casa, me lamentando, me escondendo. Não, agora eu não vou mais sair de casa. Eu sempre fui muito de enfrentar mesmo. Há os que afirmam que nascer com uma deficiência é mais fácil do que adquiri-la anos depois. André tem síndrome de Robert e veio ao mundo sem os braços e com uma assimetria nas pernas. Carol nasceu sem os braços, mas diz nunca ter sentido falta deles. Mas há momentos na vida em que fica difícil viver com as deficiências. Acho que a adolescência foi um período bem complicado. Acho que foi o momento mais, assim,
difícil para mim, porque eu comecei a perceber que as pessoas realmente me enxergavam diferente, olhavam para mim e começavam a chorar, ou ao mesmo tempo a tirar sarro, né? Colocavam as mãos por dentro da camiseta, ficavam me imitando. Foi um momento muito difícil, porque eu não conseguia entender, né, tudo aquilo. E algumas pessoas vinham, davam a mão para cumprimentar, de fazer de pouco caso mesmo, né? E até mesmo das minhas amigas, né, naquela fase da paquera. Então foi muito difícil, porque eu falava, nossa, acho que nenhum homem, né, vai se encantar pela minha pessoa, nenhum homem vai querer ter algum relacionamento comigo. A pessoa que já nasce com essa deficiência física, ela já constrói a sua imagem corporal integrando a deficiência física. Mas à medida que ela se socializa e que existe o processo de socialização, ela vai percebendo que existem as diferenças. Apesar das enormes dificuldades, Carol nunca escolheu ficar trancada dentro de casa, lamentando a sua condição. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei muito a atividade física desde de criança. Foi na academia de ginástica que Carol conheceu o amor de sua vida. Ele era da mesma turminha de amigos e eu comecei a enxergar o Jonas com outros olhos. Porque ele era uma pessoa da nossa turma que ele sempre queria estar comigo, do meu lado, nos churrascos que a gente fazia. Ele que queria dar carne na minha boca, dar refrigerante. Eu tinha, na época, acho que 15, ela tinha 14 anos. E essa amizade, ela começou a entender de outra forma. E acabou dando certo. Na realidade, depois de um bom tempo que a gente estava junto, eu já comecei a pensar em casar. Ela falava que não queria casar, queria só juntar. E foi mais ou menos isso da enrolação. Acho que, na realidade, a demora mesmo foi financeiramente, né? E nós estamos juntos há 14 anos. Em novembro de 2013, nós nos casamos. A gente se dá super bem, ele me compreende. Ele é uma pessoa até meio que me puxa bastante. De vez em quando eu dou uma de moleza e ele fala, não, você vai fazer porque você consegue. As pessoas com um bom enfrentamento têm uma força interior que promove essa superação dos conflitos e das crises, mas essa força não impede ela de se emocionar diante de uma situação adversa ou de pensar no que está acontecendo, até porque para ter toda essa força também é importante entrar em contato com a própria fragilidade. Depois de 23 anos, você continua vindo aqui, né? Pois é. Que bom te ver. Você Obrigado. tá bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tudo. A senhora tá bem? Que bom. Vamos dar uma olhada geral para ver como você tá? Tá bom. Sua mãe te ajuda se você fica só com a roupa de baixo, né? A grande vantagem do André é ter uma família, especialmente a senhora, sua mãe, que se desvelou por ele e ofereceu a ele tudo que a tecnologia pode oferecer. Hoje, como você já tem 23 anos, seria interessante você saber exatamente o que aconteceu com você, né? Sim, com certeza. E como está hoje, né? A gente olhando para você, a gente vê que os seus braços não foram desenvolvidos. Fica de costas um pouquinho. A gente observa que você, por ter essa perna direita mais curta, você desnivelou a bacia e por isso desenvolveu uma escoliose. Sim. Ela era de tão grau avançado que aos 7 anos de idade teve que se fazer a cirurgia de artrodese, né? Senão estaria muito pior. Com certeza. Vira um pouco de frente outra vez. Você teve uma deficiência do gene ESCO2 que fica no cromossoma 8, que é um dos genes que participam na formação do esqueleto da gente. Quer andar um pouquinho para a gente ver como é que você está? Você escreve com o pé? Com o pé esquerdo. Com o pé esquerdo. Ele é o mais desenvolvido, ele tem mais liberdade de movimento. Então, aqui a gente está vendo o seu ombro esquerdo, direito, e aqui o seu ombro esquerdo.
nenhum osso do membro superior foi formado. Daí chamar-se a esse evento de amelia, ausência total de membro. Aqui a gente vê a sua coluna, que é a cirurgia que você fez aos 7 anos, para fixar. Se não tivesse feito, você estaria pior. Tá. Aqui é o seu quadril direito. Então, do quadril direito, o fêmur sobrou só a parte terminal do fêmur. Do lado esquerdo, a gente já vê um fêmur inteiro, porém com um defeito na parte proximal, que chama displasia, e uma coxa vara. Apesar das dificuldades físicas dele, ele encontrou maneiras de viver. E ele buscou essas maneiras. A família ofereceu essas oportunidades e ele não perdeu nenhuma. No caso do André, está aqui um exemplo vivo de sucesso. E ele não vai ter dificuldade, para os longos anos que ele tem ainda de vida pela frente, de ter sucesso, se sustentar, ser autossuficiente. Essa é a expectativa. Quando a gente observa tudo isso, resta uma lição, que a função sempre deve vir antes da forma. Então, o ortopedista tende a corrigir todas as deformidades, porque ele quer que um ser humano tenha o aspecto normal da população em geral. Mas num caso como o do André, por livre opção dele, ele bloqueou o uso de prótese, o uso de outros artefatos, e com isso ele ganhou, porque ele poderia ficar em pé arrumadinho, equilibrado, bem postado, mas ele não usaria sequer os dedos do pé, porque uma prótese nesse lado direito iria impedir. Então, foi a melhor escolha que ele fez. E a gente, como tudo na vida, não para de aprender. Ser diferente das outras pessoas significa, em muitos casos, vencer muitos obstáculos para realizar alguns sonhos corriqueiros. O próximo passo de Carol e Jonas é aumentar a família. Logo, não quero demorar muito, não. Assim que entrar no meu apartamento, dar uma estabilizada, eu já quero ter filhos já. Só uma coisa impede o casal. A dúvida se os filhos podem ou não herdar o problema de Carol. Dúvida que está prestes a ser resolvida. Bom, Carol, primeira consulta com o geneticista? É a primeira vez. Ótimo. Doutor, assim, a minha procura maior, né, pelo geneticista é em querer saber realmente daqui pra frente, né? A minha vida com o Jonas, a gente quer ter filhos e a gente gostaria de saber, né, se há probabilidade de nascer com algum problema, né? Ou talvez também a gente descobrir, que a gente nunca descobriu também, né, de onde veio a minha deficiência, mas saber realmente daqui pra frente como que vai ser. Vamos fazer essa avaliação em relação ao risco para os bebês, né? Muito bem, então, vocês são os pais? Sim. Ótimo. Então, eu preciso saber, num primeiro momento, um pouco da história da Carol. Como que foi essa gestação, se a senhora fez o pré-natal na época direitinho, e complicações que aconteceram. Certo. Engravidei da Carol, né? Fiz o pré-natal normal, né? E... assim, uma coisa que eu sempre inculquei, vou contar pro senhor, é a catapora que eu tive quando a Carol estava 2 meses, mais ou menos, na gravidez. Bem no começo, né, dona Dina? Bem no comecinho, essa catapora ocorreu. A senhora fez tratamento na época? O médico me recomendou bastante repouso, eu sempre evitei tomar remédio na gravidez, né? Ótimo. Ele receitou alguma coisa assim, no sentido de ser um antibiótico, alguma coisa, por conta de ser uma infecção, né? Várias são as causas para o aparecimento das malformações congênitas. Há as genéticas, que tanto podem ser provocadas por alterações em vários cromossomos como em um só. E há as adquiridas. Remédios ingeridos pela mulher na gravidez podem causar as deformações. Uma dessas medicações é a talidomida, muito receitada antigamente para tratar enjoos. O primeiro passo, Carol, seria identificar se existem outras alterações que possam estar associadas ao teu problema de membros superiores. Certo. Para quê? Para tentar identificar
algum diagnóstico que nós chamamos de sindrômico. Vamos pedir alguns exames de coração, dos rins, para entender se existem outras alterações associadas. E aí, a partir daí, o nosso raciocínio vai seguindo dentro disso, as possibilidades que nós temos. E radiografias de esqueleto, identificar os outros ossos, por exemplo, membros inferiores, se existe alguma alteração ou não. Um ultrassom de abdômen, para a gente ver os rins, se existe alguma alteração renal associada. E a partir desses resultados, a gente vai ter uma ideia melhor e saber se é preciso pedir um outro exame ou não mais sofisticado. Alguns exames clínicos já oferecem algumas respostas. Abre a boca bem grandão, levanta aqui assim. E o céu da boca é muito importante e nos traz várias informações. Ótimo. Põe a língua para fora, falar. Excelente. Faz assim agora. Muito bem. Nos casos de malformações de membros, quando você não tem um diagnóstico definido, nós já sabemos, por estudar muitas outras famílias, e porque essa é uma malformação que não é tão incomum assim, que o risco de recorrência é baixo. Então, num primeiro momento, eu acredito que você não vai ter grandes problemas. Mas, claro, isso depende do final da nossa investigação. André ainda não pensa em ter filhos, apesar de namorar sério há mais de 2 anos. A gente se conheceu na festa da faculdade, Festa do Branco, de 2012. Aí um amigo empurrou meio que ela pra dançar comigo, tava musiquinha romântica e tal. A gente dançou. Aí eu falei uma hora, eu não vou fazer nada que as mulheres não queiram. Aí ela me beijou. Aí eu peguei o telefone dela, marquei de sair na quinta, na terça da semana, aí depois na quinta de novo, e aí foi. Estamos há 2 anos e 2 meses para fazer amanhã. André acredita que a boa autoestima que tem, o bom humor e a força para enfrentar os problemas vem de um esporte que pratica desde os 3 anos de idade. Quando eu entro na água, eu esqueço de todos os meus problemas e só me concentro no treino. Foco total no treino e é isso aí. Ele já conquistou mais de 30 medalhas em competições de natação. O André, ele realmente é um atleta de alto nível, ele treina forte, ele tem desempenhos maravilhosos, intensos nas competições. E ele é um dos tops do mundo no 50 borboleta, que é a prova específica dele, aquele nada melhor. Já competi em vários lugares, Brasil inteiro, eu já nadei em Fortaleza, em Porto Alegre, em Curitiba, em Maringá, aqui em São Paulo. Já nadei na Colômbia em 2009, do Pan-Americano Juvenil. Foi emocionante. Subir lá no pódio, no alto do pódio, lembrar que todo o treinamento deu certo, que tudo deu certo. É uma emoção que não tem como. Quando ouve o hino lá, é bem emocionante. Nós não vivemos uma sociedade que aceita o indivíduo especial com facilidade e nem que lhe dá ferramentas para conviver com os indivíduos não especiais de maneira adequada. O Ministério da Saúde lançou em janeiro de 2014 uma portaria que determina que existam centros no Brasil com equipes multidisciplinares para tratar de pessoas com doenças raras. Pediatras, obstetras, geneticistas, ortopedistas, psicólogos, fisioterapeutas precisam aprender a lidar com síndromes com baixa incidência na população. Um trabalho bem feito pode mudar a vida de quem nasceu com algumas dificuldades na vida. A família de André sempre o apoiou, sempre o incentivou a fazer o que desejava. Então, aí quando a gente está numa situação dessas, não tem uma receita de bolo, né? A gente, na verdade, não sabia exatamente como tá conduzindo, né? Mas a ideia foi sempre de estimulá-lo, né? Porque a gente imaginou que quanto maior o estímulo que ele recebesse, né? Melhor ia ser o desenvolvimento dele. Se não fosse pela natação, eu acho, eu não teria namorado, eu não teria feito faculdade, eu não teria tantos amigos quanto eu tenho hoje. Então, aí a natação veio para ajudar a me soltar mais em sociedade. A ser mais tolerante, acho, com as coisas ruins que tem da vida.
André se formou em rádio e TV e tem o sonho de trabalhar em uma rádio. Mas para isso, talvez tenha que abandonar uma das coisas que mais gosta na vida. Se eu conseguir conciliar natação e emprego, vou. Mas aí eu tenho que ver, eu vou ter que dar prioridade no emprego para talvez voltar a fazer só uma coisinha mais tranquila na natação. Mas eu pretendo continuar os dois, sim. Os pais torcem para que alguém dê uma chance para o seu filho. Eu acho que, na verdade, a gente não tem filhos para carregar embaixo da saia, né? Embora muitas vezes isso aconteça, mas a gente não cria filhos pra gente mesma, né? Cria pro mundo, né? Eu acho que ele tem que ter o lugar dele, a casa dele. Ele vai ter que ter o trabalho dele e manter essa casa. E ainda pensando num cuidador, né? Ele vai ter que ter alguém do lado dele, sempre, né? Um cuidador. Não precisa... Agora sou eu, mas não tenho que eu fazer esse papel necessariamente, porque um dia eu não vou estar aqui. Carol conseguiu uma bolsa de estudos e concluiu um dos cursos mais improváveis para quem não tem os dois braços: Educação Física. Foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque nunca ninguém, né, algum outro deficiente tinha ido fazer o curso, porque, querendo ou não, é um curso que se exige muito, né, de todos os membros, porque você faz aula de vôlei, de basquete, de handebol, tudo, né, que também movimenta os membros superiores. Então foi um desafio muito grande, tanto para mim quanto para todos os profissionais da área, né, do curso. Carol fez um concurso público na área de educação física esse ano. E eu pensei, tem as cotas, né? Eu pensei, não sei se tem muita gente deficiente que tenha feito o curso de educação física. Eu acredito que é até um incentivo para outras pessoas que queiram fazer o curso enfrentar também da mesma forma que eu enfrentei. E daí, em março, eu prestei a prova. Então, eu entrei pela cota de deficientes. Eu acho que vai ser um novo desafio para mim, porque, querendo ou não, criança, ela não entende muito bem, né, o porquê da ausência dos membros de alguma pessoa. Nas primeiras aulas, eu vou ter que explicar, né, para as crianças como que eu sou, como que eu faço tudo. Então, vai ser, um monte de perguntas que elas vão estar fazendo para mim mesmo. Então, a pessoa que tem uma deficiência física, ela não necessariamente precisa reproduzir, né, a imagem do que é ser um deficiente físico para a sociedade. Ele pode fazer diferente e mostrar para a sociedade que ele tem capacidade de fazer, mesmo sem os braços, dirigir, cuidar de uma criança, mesmo que não seja da forma tradicional. André foi convidado a entrar pela primeira vez em um estúdio de rádio e participar de um programa ao vivo. O que ele vai viver agora pode ser o início de uma história profissional. André quer sobreviver da sua voz. Ai, Deus do céu. Tem um nome mais popular. Mas assim, eu acho que o nosso ouvinte já entendeu. Muito bem, meus amigos, agora sim vou fazer as devidas apresentações. Afinal de contas, temos uma presença ilustre aqui nos estúdios do Agora o Bicho Vai Pegar. O André Gonzalez. André, você, primeiramente, bom dia. Muito bem-vindo aqui ao Agora o Bicho Vai Pegar. É um prazer te receber. Você que é o nosso colega de profissão. Afinal de contas, você é formado em comunicação. Bom dia, tudo bem com você, André? Bom dia, tudo bem? É uma honra estar aqui no estúdio. André, conta primeiro pro ouvinte que não tá te vendo, é rádio, mas qual a deficiência que você sofre? A minha síndrome é de Roberts. É uma síndrome bem rara, tem poucos no mundo. Geralmente a pessoa não sobrevive com essa síndrome que eu tenho. E no meu caso, foi bem tranquila. Estamos hoje aqui com o André Gonzalez. Está na batalha, você está no mercado de trabalho, você está querendo um emprego. Conta pra gente, André. Sim, tá difícil essa vida, né? Eles não querem colocar um deficiente físico porque acham que vão ter muita adaptação pra fazer. Só que não tem tanta adaptação assim pra fazer. E você fez uma vida normal, já que você estudou, fez faculdade, se formou.
tá aí na batalha no mercado de trabalho. Conta pra gente como é que você fez essa trajetória apesar da deficiência. Olha, a trajetória foi mais com o incentivo dos familiares. Sem eles não tem como fazer nada. Bacana. Primeiro, qual time que você torce, André? Corinthians. Cara. Então, peraí, André, já vou te... Eu gostaria que se todos os deficientes pudessem ter a oportunidade que ele tem, que ele pode ter, e ter tá cercado, acho que, de pessoas, e o mundo inteiro fosse dessas pessoas que têm essa visão de que todo mundo pode ter os mesmos direitos, podem ter as mesmas possibilidades, acho que o mundo ia ser muito melhor, não só para ele, mas para todo mundo. Carol e Jonas querem dar um passo importante na vida de muitos casais. Eles querem ter filhos, mas não ter braços dificulta carregar a criança no colo. Uma prótese ajudaria a resolver essa questão. Hoje nós vamos ver aqui agora como é que está a sua musculatura, se a gente tem a musculatura precisa para poder fazer a movimentação da prótese. Carol, deixa eu ter que puxar aqui um pouquinho. Faz o movimento para frente. Isso, relaxa. Mais uma vez. Aí, joia. Faz o movimento para frente. A prótese funciona em sintonia com a musculatura. A contração do músculo aciona a prótese. Para frente. Isso. Movimento para trás. Joia, o sinal tá ótimo. Vamos fazer a regulagem já no computador, então? No caso da Carol, nunca usou uma prótese, né? Mas ela usa muito movimento de ombro no dia a dia. Às vezes vai pegar alguma coisa, usa o queixo, né? Junto com o ombro. Então ela tá sempre trabalhando esse músculo. Então a musculatura dela tá bem preservada. Só mantém que ele vai dar duplo clique. Quer ver? Vamos tentar pegar o mouse aqui. Vamos lá, fecha. Não sei falar, é uma coisa muito louca, assim, esse duplo clique aqui no mouse foi sensacional, isso porque são sensibilidades, né, vamos supor, que como eu não tenho as mãos, eu ver, né, uma mão eu movimentando é muito surreal, assim, sabe? Acho que tudo que ela almeja, eu almejo junto, né? Eu fico bastante emocionado. Nós vamos andar de mãos dadas. André e Carol conseguiram ultrapassar seus próprios limites porque tiveram coragem de desafiá-los. Realmente, você tá de parabéns. Deixa aí teu recado final para os ouvintes. Olha, primeiro quero agradecer o convite de vocês aqui, de participar do programa. E eu queria agradecer todas as mensagens que os ouvintes mandaram para mim. A gente consegue ser feliz porque tem pessoas que fazem com que a gente queira crescer ainda mais. E eu acho que a vida, ela não é só tristeza, a vida é alegria também. E isso eu tento mostrar para as pessoas, o lado alegre da vida. Bacana, Olha, André. o rádio não tem a imagem, mas eu olhando aqui o André, o olho dele agora ficou bem molhado, ele bem emocionado. Isso é legal. É uma história de superação, mas acho que, assim, na verdade, superação, nós é que temos que superar. Acho que mudar um pouco o foco, né, da história, né? A superação é dele ou é a nossa? Acho que, no fundo, é a gente que não encara a normalidade dele. O orgulho dela que eu tenho é da pessoa que ela é, pela deficiência que ela tem, entendeu? Que não se esconde, não tem vergonha, não... Esse eu acho que é o orgulho que eu tenho pela pessoa que ela é mesmo.